Bom dia! Até que enfim o professor Paulo apareceu aqui, sempre mandando vídeos, mas não eu aparecendo nos vídeos. Hoje o professor Paulo está fazendo aqui ao vivo, aqui agora, sem ter preparado um texto para ler, tá? Vamos naquilo que a gente já sabe e na experiência dos anos a gente aprendemos na história da música. Muito bem, a nossa última aula nós trabalhamos sobre Mozart, dos maiores gênios que a música teve. Muito bem, precoce, aos 3 anos, como vocês já viram no vídeo passado, aos 3 anos já tocava, aos 4 anos, 5, 6 já estava compondo, começou a fazer óperas ainda criança e foi uma das mentes mais brilhantes na história da música. Só com 35 anos de vida, só teve 35 anos de vida, e escreveu um legado de 41 sinfonias. Então, fora vários concertos, surpreendeu realezas desde a infância, como vocês já viram no vídeo que eu mandei, tocando com os olhos vendados. E hoje o prof está aqui no Museu da Música, teve essa oportunidade para poder então mostrar um pouquinho dos instrumentos que Mozart tocou. Não exatamente aqueles que ele tocou, mas instrumentos iguais. Então aqui nós vamos começar com o cravo, tá? Então esse cravo aqui não é aquele cravo que põe no sagu não, tá? No arroz doce, não, nos doces, né? Esse é o instrumento que antecede o piano. Antes do piano veio o cravo, que é um instrumento de teclado. Dá uma olhadinha aqui, assim para mim, ó. Aqui nós temos então esse aqui é o cravo. Como o cravo funciona? O cravo funciona da seguinte forma: você aciona a tecla, olha aqui, ó, né? Bateu aqui na tecla, aqui, ó, responde esse mecanismo que toca nas cordas. Tá vendo quantas cordas tem aqui? Então esse mecanismo funciona assim, ó. Aqui nós temos esse aparelhinho aqui, que ele está aqui também, tá vendo? E ele tem um plectro aqui de pena de ganso. E esse plectro, tipo uma unha, ele belisca a corda quando se toca, ó. Olha lá, ele belisca a corda, ó. Muito bem. Então esse foi o instrumento que Mozart começou a tocar quanto instrumento de teclado, que é de cordas também, corda percutida, né? Ela é beliscada. Então é um instrumento que ele não oferece muito quando se pensa em a dinâmica do som. O som fica forte ou fraco. Não, bateu aqui. Nossa, por favor. Se eu bater fraquinho ou forte, a resposta é praticamente a mesma. Da evolução desse instrumento que Mozart usou, da evolução desse aqui, vem o conhecido piano. Vamos dar uma olhadinha aqui no piano. Vou trazer aqui a banqueta. Nós temos um piano, né? Piano muito bonito ainda, por sinal, todo trabalhado, a moldura dele, né? O teclado já está já amarelado pelos anos. Então, o que o piano, a evolução do cravo para o piano é gigantesca, porque por isso o nome desse instrumento é piano, porque piano no italiano quer dizer suave. Então, aquele outro instrumento, o cravo, vamos voltar aqui e ver o cravo, ele não tinha essa possibilidade. Bateu forte ou fraco, o som é igual. O piano não. O piano, o mecanismo dele permite que o som saia suave ou forte. Por exemplo, olha aqui assim, ó. Esse som, observe. Ó. Ó. Mas se eu fazer um movimento suave aqui, ó, ele sai mais suave.
Muito bem. Por isso tá até aqui o nome aqui, dá uma olhadinha aqui, mostra aqui por favor, ó. Pianoforte. Esse era o nome original desse instrumento. Hoje a gente só fala piano. Mas por que pianoforte, que era o nome dele? Porque ele tanto faz o som suave, piano quer dizer suave, e o forte que é um som poderoso, né? Então eu posso ter um som piano, né? Eu posso ter um som... Piano forte, está aqui esse piano muito bonito. Vamos conhecer então o mecanismo do piano. E deixamos um piano aberto. Essa música de fundo, vocês estão ouvindo, é de Mozart. Sinfonia Júpiter de Mozart. Tá muito bem. Então vamos ver aqui o mecanismo do piano. Aqui tem ele aberto, né? Aqui o teclado, mostra por favor um pouquinho. Então aqui mostrando o processo, ó. Aqui, diferente do cravo, que tinha aquela unha, pena de ganso, que puxa a corda, belisca, o piano vem com os martelinhos. Olha lá. Você abate aqui no teclado e aciona um martelinho que bate na corda lá dentro, ó. Então aqui nós temos esse... Certo, galera? Bom, o vídeo não vai ser longo hoje, porém bem instrutivo. Vamos dar uma olhadinha agora no violino. Deixa eu abaixar o som aqui. O violino é um instrumento também que Mozart usou muito. O pai dele era violinista, compositor, escreveu livros ensinando a tocar violino. Então aqui também temos um violino, instrumento de 4 cordas, né? Que é tocado com um arco. E Mozart também tocou violino maravilhosamente bem. Piano, não precisa nem falar, foi um grande pianista. Diz a história, poxa, eu quero até voltar a falar do piano depois. Diz a história que Mozart escreveu uma peça para piano e o grande Haydn, que foi um compositor também e também professor de Mozart, um orientador que ele teve, diz que Mozart escreveu uma peça para piano e Haydn falou para ele assim: tá, mas não dá para tocar todas essas notas de uma vez, porque mesmo usando as duas mãos, ainda eram muitas notas para poder, não dava para tocar nas duas mãos. Mozart falou, não dá para tocar. E Haydn falava, não dá. Ele falava, dá, porque com essa nota aqui do meio eu toco com o meu nariz. Então ele batia as mãos e o nariz na tecla e conseguia tocar. Então é uma figura, né? Tocou grandemente piano e o violino também ele tocou muito bem. E a história dele tocando violino foi assim. O pai dele, eu já falei violinista, reunia sempre os amigos do pai tocando em casa, um quarteto, 4 pessoas tocando instrumento de corda, 2 violinos, uma viola, que é um instrumento um pouquinho maior que o violino, nós podemos mostrar depois a viola, tá? E um violoncelo, que é aquele que toca sentado, o instrumento vai no meio das pernas e a pessoa toca. Muito bem. E Mozart, então, com 6 anos, vendo aquilo, ficava com aquela vontade de tocar. E os amigos do pai dele iam à noite, e o pai sempre falava assim, não, já está muito tarde, você vai dormir. E o Mozart ficava ali com aquela vontade de participar. O que acontece? Com essa idade tão novinha, 6 para 7 anos, um dia Mozart ficou debaixo da escada, no escurinho da noite, naquela época não tinha luz elétrica, era velas, e aí por diante. E Mozart ficou ali na sombra da noite escutando. De repente, um dos músicos se distraiu e Mozart foi lá e catou o violino dele e começou a tocar um pouquinho. E o pai dele ficou admirado. E aí então, o pai dele falou, mas você não foi dormir ainda? Ele falou, eu quero tocar. E os amigos convenceram o pai de deixar ele tocar. Ele nunca tinha tocado violino.
Então ali ele ficou do lado do segundo violinista, que era a segunda voz, e eles começaram a tocar e eles falaram para ele, ó, aqui essa corda é mi, essa é lá, essa é sol, se você põe o primeiro dedo você tem fá, sol, lá, si, né? Se você tem si, dó, ré, mi, e assim por diante. Explicou a sequência das notas nas cordas, e Mozart começou de repente ali com o violino até meio desajeitado, assim, mais assim no meio, assim, olhando a partitura e começou a tocar na hora. E aí então, aos poucos, o segundo violinista foi tocando mais baixinho, parou de tocar e o menino, acredite se quiser, conseguiu tocar de primeira, pegando o violino na mão, conseguiu tocar, lendo a partitura na hora. Então, deixou o seu nome, só viveu 35 anos de idade, mas deixou o seu nome na história. Esse violino é um violino que está parado há muito tempo aqui no museu, tá? E então as cordas, o arco não está funcionando tão bem. Mas o Mozart tem um concerto para violino e começa assim, ó, concerto número 3 em sol maior. Esse é um trechinho do concerto número 3 para violino, do início, né? Então, tá aqui hoje essa aula, quero levar ainda para vocês, eu falei do quarteto de corda, vamos conhecer um pouco desses instrumentos. Muito bem. Aqui então, nós temos violinos, né? Aqui esses 6 primeiros instrumentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 são violinos. Aqui, esse instrumento aqui é uma violeta, é um instrumento, uma viola pequena. E do lado aqui, a viola. Esta é a viola, né? E depois tem um instrumento ali que é a viola da gamba, que já não fazia parte do quarteto em que o pai de Mozart tocava. É um instrumento que vem anterior, tem uma outra história. Muito bem, crianças. Espero que vocês gostem desse vídeo, é um complemento da aula passada, ao vivo, né? Foi feito aqui no improviso, mas o que importa é o conteúdo, tá joia? Forte abraço, até se cuidem.